Meu nome é Nancy Rines e eu tive uma experiência de quase morte. Comecei minha vida profissional como cientista. Eu era geóloga e arqueóloga por muito tempo, e uma publicitária de ciência. Eu diria que eu era uma ateia convicta na época. Eu realmente não acreditava em nada sobre espiritualidade e também eu não era nada religiosa. Na época eu estava na casa dos 40 anos e minha vida tinha mudado muito e eu me sentia muito infeliz. Talvez esse tenha sido um estágio da minha vida em que eu abri um pouco mais a minha mente para perceber além do mundo ao nosso redor, das coisas que não vemos, e comecei a me sentir muito insatisfeita em ser ateia. Eu ficava apavorada quando o assunto era sobre morte. Eu nunca queria falar sobre isso. Eu queria nunca ter que me deparar com esse tipo de situação, pois isso me assustava muito. O acidente em si aconteceu em janeiro de 2014. Cerca de 2 meses antes disso, eu tinha a sensação de que alguma coisa na minha vida iria mudar. Eu não sabia o porquê ou de onde isso vinha, mas na época eu notei que alguma coisa aconteceria. E para ser honesta, eu pensei que fosse encontrar um novo trabalho em breve, alguma coisa desse tipo. E em dezembro, cerca de um mês antes do acidente, eu comecei a ter uns sonhos muito diferentes e extremamente poderoso. Eu nunca tinha sonhado nada assim antes. Portanto, eu comecei a sonhar com enxames de borboletas que se fechava completamente em mim. Parecia milhares de borboletas ao meu redor. Mas eu não dei muita importância no momento, deixei guardado em algum canto no meu cérebro. Mas os sonhos continuaram acontecendo, até 3 semanas antes do acidente. O acidente aconteceu dia 3 de janeiro de 2014. Eu estava andando de bicicleta, estava um tempo seco, não havia neve em lugar nenhum. Então eu decidi resolver algumas coisas na cidade. Mas no fundo, alguma voz interna dizia para mim: guarde essa bicicleta, volte para casa e descanse. Mas a minha razão ignorou isso e eu decidi que eu precisava resolver essas coisas. Então eu saí pedalando e dentro de 1 quilômetro da minha casa, cheguei em uma rotatória que havia sido construída recentemente. Então as pessoas ainda não estavam totalmente acostumadas e ainda estavam tentando entender como ela funcionava. Da maneira como essa rotatória foi planejada, a estrada se tornou muito estreita. Então quase não havia espaço para mim como ciclista dar espaço para os carros passarem. Então eu ocupava a pista inteira da mesma forma que os carros faziam. E era planejado para ser dessa maneira mesmo. Então eu notei uma estrada à minha direita, que era interligada com essa rotatória, e eu vi 2 carros que vinham dessa estrada, e eles deveriam parar antes de entrar na rotatória. Na verdade, parecia que eles estavam desacelerando, então eu continuei pedalando. Porém, a moça do primeiro carro, que eu achei que estava desacelerando, na verdade, ela não desacelerou em nada. Ela parecia que estava acelerando um pouco mais. E eu fiquei desesperada porque não tinha lugar nenhum para eu escapar. E havia um homem dirigindo um carro atrás de mim, e eu imaginei que se eu freasse naquela hora, ele iria bater em mim. Mas ela veio tão rápido que eu não sabia se conseguia evitar uma colisão. Acontece que eu não pude evitar. E ela colidiu de frente e pegou meu lado direito com a sua SUV. Era uma SUV muito grande. Eu pude sentir o impacto na minha caixa torácica e, de alguma maneira, consegui dar uma espécie de cambalhota da minha bicicleta para o capô da SUV. E eu fiquei ali agarrada o máximo que eu conseguia, olhando para a cara dela enquanto ela dirigia. Mas ela não me via, porque ela estava mandando mensagens de texto com o celular na mão. Ela estava com as 2 mãos no volante, porém no meio ela segurava o telefone entre os dedos e continuava dirigindo. E eu tentei desesperadamente me agarrar em alguma coisa no capô do carro, mas eu não consegui mais me segurar.
e eu caí, bati no chão com o meu lado esquerdo e o meu ombro bateu primeiro, e depois minha caixa torácica e o meu quadril. Eu conseguia ouvir alguma coisa estourar no meu ombro. Eu descobri mais tarde que era a minha clavícula. E eu comecei a sentir um pouco de dor. Não era muito. Eu não estava sentindo muita dor naquele momento. Mas quando eu bati na calçada, de repente, minha consciência se dividiu. E eu estava no meu corpo, mas eu também estava fora dele. E eu não sabia o que pensar. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse passado por algo parecido antes, mas minha consciência que estava no meu corpo era quase o que eu chamaria de instinto de sobrevivência, o instinto animal. E essa parte de mim estava com muito medo, e eu estava apenas tentando descobrir como não ser atropelada pelo veículo daquela mulher. E a outra parte de mim foi para um ponto a cerca de 20 metros de distância do acidente. E essa parte de mim era muito incomum. Eu não sabia que existia essa parte de mim naquela época. Ela era muito calma, muito amorosa e compassiva com a parte de mim que estava experienciando todo aquele trauma. E essa parte superior de mim estava me dizendo: está tudo bem, não se preocupe. Isso era para acontecer. Tudo está indo bem. E eu estava tendo essa quase batalha entre as duas partes de mim. Não está tudo bem, eu estou com muita dor, isso é assustador. Mas essa outra parte de mim era muito insistente e dizia que tudo ia ficar bem. E em meu corpo eu estava novamente focada em apenas permanecer viva. E de alguma forma eu agarrei o eixo do veículo daquela mulher enquanto ela estava passando por cima de mim. Como ela estava virando em uma curva, eu sabia que se eu ficasse onde eu estava, as rodas traseiras iriam passar por cima de mim. Então eu agarrei alguma coisa debaixo do veículo dela, que depois eu soube que foi o eixo, e também parte da minha mochila. Eu usava uma mochila de ciclismo que tinha uma alça, e essa alça prendeu em alguma coisa, e eu não sei o que prendeu, mas prendeu algo. Então eu estava me arrastando por baixo do seu carro por uns 20, 30 metros, o que para mim parecia uma eternidade. E a única coisa que a impedia era o homem que estava dirigindo a caminhonete Toyota atrás dela, que conseguia ver tudo o que estava acontecendo. Então ele contornou a rotatória na direção oposta para bloqueá-la. E foi isso que finalmente a parou. E o meu instinto inicial era realmente tentar me levantar e fugir dali. Então eu comecei a me mover. Eu não sei como eu saí sem me matar naquele momento, porque havia muitos traumas no meu pescoço e na minha coluna. E isso me surpreende que eu tenha sido capaz de fazer isso. Mas assim que eu consegui sair debaixo do carro, uma mulher correu em minha direção e colocou as mãos dela nos meus ombros muito gentilmente para me impedir de me movimentar. Ela me disse: "Não se mexa, preciso que você fique onde você está. Eu sou enfermeira e ficarei aqui com você. Meu nome é Anne e eu vou ficar com você até acabar tudo isso. Mas eu preciso que você não se mova." E se ela não tivesse feito isso, provavelmente não estaria aqui, porque o meu instinto dizia para eu me levantar. Agora eu sei o quão traumatizado meu pescoço estava, realmente danificado, e se eu tivesse levantado, meu pescoço teria quebrado imediatamente. Então ela realmente me manteve viva. Ela parecia ter cerca de 30 anos de idade, cabelos longos, loiros, amarrado por um rabo de cavalo, mas ela apareceu do nada. Nunca conseguimos descobrir qual era o carro que ela estava dirigindo e havia apenas uma outra pessoa no local que falou com ela, que foi o policial que foi chamado. E chegou na cena, e quando eu falei com ele mais tarde, perguntando sobre essa moça, ele me disse que logo depois que ele conversou com ela, ela se despediu e meio que desapareceu. E ele não conseguiu ver em qual veículo ela estava.
O escritório da promotoria distrital procuraram por ela por cerca de 6 meses em todos os hospitais locais, mas não conseguiram encontrar nenhuma enfermeira que se encaixasse nessa descrição. Então eu vou deixar vocês decidirem sobre o que pensar sobre ela. No começo eu pensava que ela era apenas uma enfermeira que não queria ser descoberta, mas agora eu não tenho tanta certeza. Então eu não sei se ela era um anjo espiritual ou um anjo humano que não queria ser identificado, mas seja qual for o caso, eu estou bem com isso. Os paramédicos vieram muito rápido, eles me estabilizaram em uma maca e a dor começou a ficar tão forte que as minhas duas partes que estavam separadas voltaram a ficar juntas no meu corpo. Então, eu fui levada para o hospital, onde fizeram todos os exames e estabeleceram que eu tinha bem mais que uma centena de fraturas diferentes no meu corpo, em locais diferentes, e a maioria deles nas minhas costas, pescoço e a parte inferior das costas estavam em pedaços. Estava tão danificada que, se eu tivesse me levantado, minha coluna inteira teria desmoronado. Então, eles marcaram uma cirurgia para a segunda-feira seguinte, que era 3 dias depois do acidente, mas eles não me garantiram que eu voltaria a andar. Nem eles sabiam se seriam capazes de colocar tudo de volta no lugar para mim, e eu estava com muito medo de morrer. Então, quando chegou o dia, fui encaminhada para a sala de cirurgia, e quando eles me aplicaram a anestesia, não aconteceu como quando eu fiz uma cirurgia uma vez, onde tudo ficava cinza, como se eu estivesse em uma neblina, que eu não tive os sonhos e nem nada parecido da última vez. Mas dessa vez eu acordei e pensei: espere um minuto, eu não deveria acordar aqui. E eu estava em pé, e eu fiquei muito surpresa. Comecei a olhar em volta e tinha uma luz branca brilhante à minha volta, e eu reparei umas colinas ao longe, e o céu era azul, mas não como o azul do céu daqui. Era quase metálico, ou um azul perolado, mas também era muito brilhante. Mas não era ofuscante. Era apenas branco brilhante e eu estava no meio de uma relva linda e flores. Então eu olhava em volta e pensava: bem, isso não é normal. Não é assim que a cirurgia normalmente é, pelo menos para mim, mas foi extremamente lúcido. Não me pareceu uma alucinação. Vários anos antes disso, eu tinha recebido, uma medicação que me fez ter alucinações. Então eu entendo como eram as alucinações. E o que eu estava experimentando não era assim. Parecia que eu estava lá. Era mais real do que aqui. Então eu estava pensando nisso. Não sei por quanto tempo, porque o tempo não existia. Mas comecei a pensar no que estava acontecendo e me perguntei: será que eu morri na mesa de operação? Então eu contemplei tudo aquilo por um tempo, mas continuava me questionando se eu tinha morrido. Mas se eu tivesse morrido mesmo, por que eu não estou vendo meus parentes mortos? Meu pai não está aqui, minha irmã não está aqui. Então pensei: espere um pouco. Se eu realmente estou morta, na escola católica eu aprendi que os ateus vão para o inferno. Então eu deveria estar num lugar muito mais quente, porque eu não acredito em nada. Eu olho em volta e não consigo acreditar no que eu vejo. Por que eu estou aqui? Então, surpreendentemente, veio uma resposta fora de mim, o que realmente me chocou. Eu não sabia que havia mais alguém comigo onde quer que eu fosse. Então veio a resposta. A resposta soou ao meu redor e era uma voz muito forte, mas não era muito alta, mas era muito poderosa. E a voz disse: bem-vinda ao lar. Essa é a sua casa. Você é parte de nós, você é parte disso tudo, você é parte de mim. Bem-vinda ao lar. Então eu fiquei tão tocada e continuo me sentindo tocada toda vez que eu falo com as pessoas sobre isso. Porque foi tão tocante, tão acolhedor, e eu me senti tão bem-vinda como eu nunca tinha me sentido em toda a minha vida em lugar algum. Como eu era bem-vinda lá.
e eu podia sentir uma paz gratificante, tanto fora como dentro de mim, que me manteve calma. Eu sentia ondas de amor, apenas amor incondicional que vinha de todos os lados. Eu nunca tinha sentido nada assim antes, nunca. Eu não sabia onde eu estava, mas eu soube imediatamente que onde quer que eu estivesse, eu estava em casa, e que o lugar que chamamos de terra não era a minha verdadeira casa. E agora eu estava na verdadeira realidade. Eu sentei lá por um tempo e me perguntava: o que vai acontecer agora? E eu estava aproveitando simplesmente estar lá. Eu esperava que em algum momento algum parente falecido viria até mim para me levar para um outro lugar ou que alguma coisa aconteceria. E foi quando uma figura apareceu do nada e se aproximou de mim, meio que de lado. Ela parecia espontânea, veio até mim e me deu um grande abraço de puro amor. E ela me disse que seria minha professora, que ela me ajudaria a aprender tudo o que eu precisasse para continuar a minha vida na Terra, uma vida da qual eu poderia me orgulhar. Eu estava tentando entender o que ela estava querendo dizer e perguntei para ela: espere, você está me levando de volta para a Terra? Eu não quero voltar para lá. Então ela me disse: você já concordou em voltar. E eu disse a ela: eu não me lembro de ter concordado em voltar. Ela disse: bem, você concordou com isso antes de nascer. Mas meu eu humano Nancy, ateia, quem eu tinha sido, nunca falei ou ouvi sobre isso antes. Eu a desafiei. Eu disse: bem, eu não me lembro de concordar com nada disso antes de eu ter nascido. Então, no ar, na minha frente, é muito estranho como isso aconteceu, mas no ar, na minha frente, ela me mostrou o tempo antes de eu nascer, no momento em que eu estava concordando com algumas das coisas que eu queria fazer e experimentar enquanto eu estava nessa vida de Nancy. E um dos acordos que eu tinha feito foi que eu provavelmente me afastaria da espiritualidade ou religião, e seria assim por um bom tempo, mas eu teria 3 pontos diferentes ao longo desse caminho, onde eu teria a oportunidade de voltar a viver uma vida mais conectada espiritualmente. A primeira vez foi quando eu era uma adolescente e a oportunidade veio e eu não a aproveitei. A segunda vez foi quando meu pai morreu e houve algumas coisas que aconteceram durante o tempo em que ele faleceu. E esse era realmente o ponto em que eu deveria fazer a transição de volta para uma vida mais espiritualmente conectada. E eu não voltei, porque as coisas que eu experimentei quando ele morreu eu coloquei de lado na minha mente, porque eu não queria lidar com isso. E então a última coisa que eu concordei foi que se eu perdesse a primeira estação e não me tornasse uma pessoa mais espiritual e perdesse o segundo ponto, então o terceiro ponto seria o grande momento do acidente. E eu teria essa experiência e seria mandada de volta. E assim que eu vi isso, basicamente no ar, na minha frente, todas as memórias voltaram e eu me lembro de estar na presença de todos os meus professores espirituais, e eu acho que você chamaria de presença do divino. Também estava lá e eu concordei com essas coisas. Não é assim como um contrato, onde se você quebrá-lo você será processado ou qualquer coisa parecida, mas é realmente uma espécie de guia de como você quer viver sua vida. E assim, se você não faz as coisas, está tudo bem. Você apenas em algum momento terá que fazer as coisas que você sabe que é o que você quer aprender em algum momento que você vai precisar aprender, seja nessa vida ou de alguma outra maneira. Então eu vi tudo isso e entendi. Bem, ok. Eu acho que tenho que voltar, né? Porque eu concordei em voltar, mas mesmo assim eu ainda queria ficar. Eu não queria voltar para a Terra. Mesmo com toda a minha família aqui, minha filha, eu sei o quanto é difícil para as pessoas entenderem isso. Acredito que apenas as pessoas que já estiveram lá entendem. Eu sabia que minha filha ficaria bem, eu sabia que as minhas irmãs ficariam bem, eu sabia que toda a minha família ficaria bem sem mim.
Seria difícil para eles no começo, mas ficaria tudo bem. Então eu realmente queria ficar lá e eu disse à minha professora espiritual, quem estava lá comigo, ok, vá em frente e me ensine o que você precisa me ensinar e então vamos conversar. Sobre o tempo da experiência na mesa da cirurgia, meu coração parou, minha respiração parou, meu pulso foi a zero por cerca de 2 minutos. Mas parecia que a quantidade de coisas que eu aprendi levaria 2, 3 ou talvez mais meses de tempo terrestre para obter todo esse aprendizado. Então, nessa jornada, ela me levou para muitos lugares diferentes, no que a princípio eu pensei ser um reino espiritual, que cada pessoa vê quando sua alma finalmente cruza, que é apenas temporário, né? Uma espécie de lugar de espera, ou um lugar de descompressão por um tempo, um lugar onde você pode descansar e recarregar as energias, e de pensar sobre o que aconteceu em sua vida, um lugar confortável para você. Então eu estava cercado da natureza, montanhas, árvores, flores. Era como estar ao ar livre. Então foi isso que eu experienciei e assim ela me levou a muitos lugares diferentes, me ensinou coisas diferentes ao longo do caminho, me ensinou sobre amor, gratidão e a nossa conexão um com o outro. Foi assim que passei o meu tempo lá. E mesmo sabendo que isso não era a realidade física, essa experiência parecia mais real. Não parecia um sonho, mas era diferente do físico. Nessa realidade, era como se eu pudesse interagir com as coisas ao meu redor, a qual não podemos fazer do mesmo jeito aqui. Lá, por exemplo, eu tocava nas flores e subia uma energia dela, tipo um brilho diferente, e eu me dava conta de não estar na terra. Eu podia tocar na árvore e a mesma coisa acontecia. Houve um momento em que estávamos andando por um campo e eu estava curiosa como uma cientista que sou aqui na Terra. E olhei para trás e estava começando a me perguntar sobre o que estava acontecendo. Então eu olhei para trás um pouco e vi que tudo atrás de mim, conforme eu caminhava, ia desaparecendo. Não havia mais a paisagem atrás de mim. Era apenas uma neblina. Então eu perguntei para minha professora sobre isso. Eu perguntei o que está acontecendo. Isso parece muito real, mas está desaparecendo. Então ela disse: isso é uma construção para você. Isso não é, em última análise, eu odeio usar esse termo, céu necessariamente, mas não é a realidade espiritual final que está lá fora. Este é realmente apenas um local de espera para você, e é um lugar onde nos baseamos sobre o que está em seu coração, o que você gosta de fazer em um ambiente que seja atraente e confortável para você, para que você fique calma e se sinta em casa. Mas para mim aquilo era mais real do que estar aqui na Terra. Hoje, para mim, estar aqui na Terra é como estar em um sonho. Não parece real para mim. E essa transição de volta para cá foi muito difícil. E isso levou vários meses para eu me acostumar de novo. Bom, voltando. Então eu tive que agora, sei que foi uma revisão de vida, e minha professora me levou para um pequeno lago nas montanhas e me pediu para tocar a superfície do lago. E a essa altura eu estava realmente frustrada, porque eu só queria terminar e ir ver meu pai e minha irmã que morreram antes de mim. Então eu disse a ela: bem, eu sei o que vai acontecer se eu tocar a superfície desse lago. Vai haver ondulações que se formam, e ela disse: apenas toque no lago de qualquer jeito. Então eu toquei a superfície e eu meio que sentei e eu apenas assisti todas as ondulações. Mas em cima dessas ondulações eu fiquei surpresa, porque eu estava começando a ver quase como pequenos vídeos ou pequenas cenas por toda a superfície do lago, como vídeos de partes da minha vida, onde eu ajudei alguém aqui, um incidente na minha infância em que eu disse algo que machucou alguém, e eu não estava vendo todas essas diferentes partes da minha vida. Quando me concentrei em cada um desses pequenos vídeos, eu fui sugada para ele. Era como se eu estivesse vivendo essa experiência tudo de novo, e eu tinha que experimentar
não só do meu ponto de vista, mas também do ponto de vista da pessoa com quem eu estava interagindo. Então foi como se eu pudesse ver os dois lados da história ao mesmo tempo que eu pude experimentar. Em um desses pequenos incidentes, eu disse algo realmente desagradável para minha irmã mais nova, e acho que eu estava no final da adolescência nessa época e foi muito intencional. Eu queria realmente fazê-la se sentir mal. E eu, na época, não sabia o quanto eu a tinha machucado. E nessa revisão de vida, eu pude experimentar os sentimentos dela. Eu tinha que ver a coisa toda acontecer como se eu fosse ela naquele momento. E eu me senti tão mal, porque ela se sentiu traumatizada com o que eu disse. Eu não tinha ideia de que era o que ela sentia. Eu me senti tão ruim, eu me senti muito envergonhada. Honestamente, eu me senti horrível e comecei quase que a me surrar-me mentalmente como: "Oh, meu Deus, eu não posso acreditar que eu fiz isso, que é tão terrível. Eu sou uma pessoa horrorosa." E então minha professora interveio e ela disse: "Agora espere um minuto. Isso é uma ferramenta para o seu aprendizado. Isso não é para julgá-la ou castigá-la ou puni-la. Você está realmente aqui para você aprender. Então, por favor, não tenha vergonha. Não se martirize por isso. Apenas perceba que você precisa fazer melhor quando você voltar." E eu realmente quero fazer isso melhor. Quero fazer isso direito. E outro incidente que eu experimentei, vou compartilhar, que é equilibrado, porque toda vez que eu experimentei algo que fiz negativo, também experimentei quando eu fiz algo positivo que ajudou outra pessoa. E um deles que eu gosto de falar é quando eu fiz uma gentileza para uma caixa em um mercado, numa véspera de Natal no Colorado. Ela estava super estressada, era o fim de um dia muito longo. E as pessoas na fila à minha frente passando no caixa estavam sendo realmente muito desagradáveis com ela. Então, quando chegou a minha vez de passar no caixa, eu disse a ela que ela estava fazendo um excelente trabalho e que eu estava muito feliz por ela estar lá nos atendendo. E eu lhe desejei um Feliz Natal. Eu não percebi na época o quão bom aquilo tinha sido para ela. Para mim, parecia o mínimo, como se fosse uma pequena gentileza, mas para ela mudou completamente o resto do seu dia. Ela ficou animada, ela foi para casa com seus filhos e ficou feliz, em vez de ficar deprimida e levar frustrações para os filhos. Ela estava feliz e eles estavam embrulhando presentes juntos como resultado disso. Eles passaram uma noite muito boa juntos, em parte porque eu ajudei meio que a sair daquele pequeno estado de negatividade que ela estava no trabalho. Esses pequenos atos de bondade podem ser tão poderosos para as pessoas e eu aprendi isso muito durante aquela revisão de vida. E realmente essa foi a única coisa que me fazia querer muito voltar aqui para corrigir. Eu queria muito voltar e compensar algumas dessas coisas que eu estraguei. Se foi intencional ou não, eu queria fazer as coisas certas com as pessoas quando eu voltasse. E para mim, essa revisão de vida foi a mais impactante. Foi a única coisa que me fez mudar como pessoa de forma positiva quando eu voltei. Agora eu sei o quão importante é tudo que eu digo e faço para outras pessoas. Então, isso foi realmente o grande catalisador para minha mudança. Quando eu voltei aqui, e eu adoraria poder dar esse presente para todas as pessoas. Eu sei que você não pode fazer isso aqui enquanto ainda estamos vivos, mas eu gostaria que pudéssemos, porque seria transformador para muito de nós. E antes de eu ser enviada de volta para cá, minha professora me deu algumas previsões sobre o futuro. Eu não sei exatamente por que ela fez isso. Eu acho que foi porque ela sabia que eu era muito cética e que eu precisaria de pequenos sinais ao longo do caminho para que, se por acaso eu me questionasse sobre se minha experiência foi real ou não. Então ela me contou sobre certas coisas da minha vida, basicamente coisas menores, como rompimentos de relacionamento, que eu ia conhecer certas pessoas muito específicas ao longo da minha jornada. Então ela me deu algumas previsões maiores para a nação e o mundo, que eram novamente aqueles sinais que eu saberia que tudo isso foi real. E antes de ser enviada de volta à minha vida, meu corpo estava tão traumatizado
Então, minha professora queria ter certeza de que quando eu voltasse, eu iria me curar. Então, ela meio que trabalhou sua pequena mágica no meu ombro e no meu externo. Meu externo, na verdade, tinha rachado no acidente, e na minha caixa torácica, isso acabou sendo muito importante mais tarde, sobre o qual podemos falar quando voltei. Enquanto ela fazia sua cura no meu corpo, ela me disse: Você pode querer compartilhar essas informações com as pessoas e que muitas pessoas poderiam se beneficiar de que estamos ensinando a você. E eu respondi: Bem, eu posso fazer isso, eu posso contar aos meus amigos e família sobre isso. Então ela disse: Bem, você pode pensar sobre as diferentes maneiras que você pode divulgar para um público maior, porque outras pessoas podem querer ouvir sobre isso. Então ela me mandou de volta e ela me mandou de volta contra a minha vontade. Eu realmente não queria voltar. Eu ainda tinha a esperança de que eu pudesse ficar lá. Eu estava meio que fazendo birra para não voltar, sabe? Então, quando eu acordei na sala de recuperação do hospital, eu acordei literalmente gritando. Eu saí da anestesia gritando a plenos pulmões e eu estava gritando pelas pessoas que eu tinha acabado de deixar. Para mim, parecia que eu tinha sido arrancada da minha família. E eu estava gritando e gritando que eu quero voltar lá, onde estão meus amigos? E é claro que as enfermeiras pensaram que eu queria dizer aos amigos que estavam esperando por mim lá na sala de espera. Então eles foram chamar meus amigos. E eu disse: Não, não estou falando deles, estou falando sobre as pessoas com quem passei os últimos 2, 3 meses. E as enfermeiras estavam totalmente perplexas com isso, e eu realmente meio que também, porque eu quase não reconheci o que estava saindo da minha boca. Mas eu sabia que era real naquele momento que me levou naquela noite. E na manhã seguinte, antes de eu realmente entender o que tinha acabado de acontecer, eu estava no meu quarto de TI. E no início eu não queria contar a ninguém, porque eu estava com medo que minha família pensasse que eu era louca, que meus colegas de trabalho, todo mundo que eu sentia, todo mundo pensaria que estava louca, porque eu nunca tinha ouvido falar de algo assim antes. Então eu estava determinada a não contar para ninguém. Então um dos padres do hospital entrou e disse: Eu acho que você precisa conversar comigo. Foi muito estranho porque eu não queria ver um padre, porque eu era ateia e não queria que nenhum tipo de pessoa religiosa entrasse no meu quarto. Mas eu estava tão feliz que ele entrou e eu comecei a falar um pouco. E ele disse: Agora espere um minuto, eu quero que você saiba que o que aconteceu com você é que você morreu. Então ele foi a primeira pessoa que realmente me aconselhou sobre o que tinha acontecido. E ele ouviu o que eu tinha a dizer, e isso me ajudou tanto que ele apenas ouviu e disse no final da minha pequena história: Minha querida, o que você experimentou foi o que chamamos de experiência de quase morte, e foi real. E você vai ter que aprender o que fazer com isso agora que você voltou. Mas provavelmente levou 2 ou 3 meses para eu realmente falar sobre isso abertamente. Houve pessoas na minha vida que tiveram dificuldade com o que eu tinha para dizer e eu não tive mais notícias deles. Eles não quiseram ouvir sobre isso, eles pensaram que eu era maluca. Alguns deles eram ex-colegas, outros cientistas, alguns deles eram amigos que não voltaram nunca mais, e isso doeu muito. Mas eu entendi de um nível diferente agora. Eu só sei que eles não estavam preparados para ouvir o que eu tinha para contar. Então eu deixei essas amizades realmente irem. Mas esse realmente foi o começo do que para mim acabou sendo uma longa jornada de muitos anos, aprendendo a colocar para fora todas essas coisas que eu aprendi. Todos esses conceitos da minha vida aqui, e percebi 4 ou 5 meses após o acidente que se eu não fizesse isso, eu estava realmente em risco de me tornar a mesma pessoa de antes. E eu não queria isso. Então comecei a detalhar seriamente todas as coisas que aprendi e que me ensinaram, e comecei a escrevê-las e a colocar na internet em um blog. E as pessoas poderiam meio que aprender sobre isso comigo. E foi isso que realmente me ajudou a internalizar todas essas lições
e levou muito tempo para realmente aprender com toda a profundidade de todas as coisas que ela me ensinou, e foi mágico. Transformou completamente minha vida, que ainda estava em transformação. Mas faz mais de 8 anos. Mas foi preciso muito esforço para isso acontecer. E ainda hoje eu continuo aprendendo mais e mais sobre mim, sobre o que eu sou capaz. Todo mundo é poderoso, todo mundo é capaz de muito mais do que pensa. Somos amados mais do que imaginamos. E para mim agora, a morte não é grande coisa. É apenas outra transição pela qual todos passamos. Não há nada a temer. Estamos aqui para fazer nossas coisas e quando nosso tempo acabar, nós apenas seguiremos em frente. E eu não tenho mais medo disso. E eu estarei aqui fazendo minhas coisas até que seja minha hora de ir, e então eu vou embora. Outro dom que tenho desenvolvido é aprender a me comunicar e experimentar essa comunicação com pessoas que já se foram. Um exemplo disso foi há alguns anos, uma querida amiga minha faleceu, e na manhã em que ela faleceu eu estava na minha cozinha e eu ainda não sabia que ela havia morrido. Mas o interruptor de luz da minha cozinha ficava ligando e desligando, acendendo e apagando a luz. Era literalmente o interruptor físico, não era apenas as luzes piscando. O interruptor ligava e desligava, e eu era a única pessoa na casa e pensei: uau, isso é realmente incrível o que está acontecendo. Então um amigo me ligou e me disse que a minha amiga Bonnie havia falecido. Então eu falei em voz alta: Ô Bonnie, é você? É você que está mexendo aqui no interruptor? E as luzes se acenderam mais algumas vezes. E eu acho que ela só veio dizer adeus. Essa foi a única vez que ela parou apenas para dizer olá e adeus. Estou a caminho e até mais tarde. Acho que foi só isso. E também tem o caso da minha irmã mais velha. Ela morreu há cerca de 20 anos. Porém, depois do meu acidente, eu notava na minha casa, quando ninguém mais lá estava, quando minha filha já tinha saído e era só eu em casa, de repente eu sentia um cheiro de um perfume forte, desagradável, seguido de fumaça de cigarro. O que é estranho porque eu não fumo e ninguém na minha casa fuma. Nós somos todos não fumantes. E eu não sabia do que se tratava e de onde vinha. Isso acontecia várias vezes por mês. E eu comentei sobre isso com a minha outra irmã. E ela me disse: bem, isso é apenas a nossa irmã mais velha, Kate. Ela sempre usava esse perfume barato, realmente horrível. E ela fumava escondida e nunca deixou você saber. Então eu não sabia se era ela que gostava de aparecer, mas acho que ela apenas queria me avisar que ela está por perto e meio que mantendo o controle sobre sua irmã mais nova. Ela ainda apareceu na minha casa cerca de uma semana atrás, então ela ainda está por perto. Eu disse que ela não precisa mais estar aqui se ela não quiser, mas ela continua voltando. Então, geralmente, quando ela entra, eu digo olá e apenas deixo ela fazer algumas coisas por um tempo e então ela se vai. A outra parte que foi realmente interessante para mim é que durante a minha EQM eu tive uma experiência muito profunda e ampla comunicação, não apenas com a minha própria professora, mas também os outros seres espirituais. Parecia que outros seres espirituais estavam se comunicando comigo através dela também. Então não era apenas ela, era como um coro de pessoas que estavam lá. Então quando eu voltei aqui, eu senti uma perda. Eu não estava mais ouvindo todos os meus amigos. Isso realmente doeu. Mas eu consegui recomeçar a comunicação com minha professora para poder ouvi-la de vez em quando. Quando eu precisava, geralmente eu só fazia uma pergunta em voz alta e então eu recebia uma resposta. Às vezes a resposta vinha imediatamente, às vezes algumas horas depois, mas eu estava sempre recebendo essa comunicação. Não era como se eu estivesse ouvindo realmente vozes na minha cabeça, mas essa comunicação estava vindo de maneiras muito sutis. Alguém me envia um e-mail do nada com exatamente as informações que eu precisava saber, ou algo mudaria na minha vida que me traria a informação que fosse necessária para que a comunicação viesse de maneiras diferentes, mas eu poderia ter uma noção quase
internamente dela se comunicar comigo. Era como um nível adicional de intuição que eu estava ganhando como resultado de me comunicar com ela. E eu escuto essa informação quando chega. E se eu tiver uma pergunta para ela, eu falo em voz alta e espero alguma resposta. Então, minhas habilidades intuitivas cresceram exponencialmente desde a minha EQM. Mas não que eu não as tivesse antes. Eu acho que todo mundo tem um certo nível de intuição, mas eu não tinha essa percepção antes. Mas depois da minha QM, aprendi a importância desse sentido intuitivo e então eu cultivei vivendo do coração. Você sabe, ouvindo aquela voz do coração que chama e diz: esse é o lugar onde eu quero ir na minha vida. Essa é a decisão que eu quero tomar. E é assim que eu quero ser. Eu tive que aprender a ouvir isso. E nem sempre faço 100% das vezes as coisas que a voz do coração está me dizendo para fazer, mas eu normalmente sei agora que se eu não for fazer, é melhor que eu tenha uma boa razão para não fazer. Porque 99 das 100 vezes dessa voz intuitiva está correta. E esse pensamento analítico provavelmente não é tão correto. Então aprendi com o tempo a realmente ouvir e a prestar atenção e a seguir esses conselhos. Todos nós realmente deveríamos saber viver uma vida aqui e realmente aprendermos a ser uma pessoa melhor. Estamos aqui aprendendo a ser amorosos, aprendendo a ser gentis, aprendendo apenas a sermos gratos pelo que temos. Todos nós sabemos em algum nível, mas nos esquecemos muito quando entramos na realidade física. Temos tanto para lidar, sabe? Temos filhos para criar, temos famílias, temos empregos, todas essas coisas que temos que fazer que nos distraem. Mas ela me ensinou sobre, em última análise, todos nós estamos aqui para experimentar o amor, para aprender a ser amor em situações às vezes muito difíceis. Então, em geral, esse é o nível básico do que cada pessoa se compromete vindo para cá. Cada pessoa é individual e cada alma tem as coisas que querem fazer ou são chamadas para fazer. Eu sei que muitas pessoas se perguntam qual é o seu propósito de vida, e as pessoas aqui estão por diferentes razões, que eu não consigo dar a ninguém uma resposta específica, porque cada um tem o seu propósito individual. Para mim era óbvio que o amor era uma dessas coisas. Havia outras coisas que eu precisava vir aqui para fazer, como consertar as coisas que fiz em outra vida. Eu não gosto de usar a palavra karma, porque essa palavra ela é muito mal utilizada. O termo que eu gosto de usar é fazer as pazes com quem eu queria fazer aqui nesta vida e equilibrar um pouco mais as coisas. Compensar coisas que talvez eu tenha estragado antes e quero acertar desta vez. Outra razão pela qual eu vim aqui foi para falar sobre essa experiência, sobre coisas espirituais e ajudar as pessoas a saberem que não há um problema em falar sobre isso, seja você um ateu ou não. Seja você um cientista, um artista, um médico, um enfermeiro, quem quer que você seja, um político, um ator, uma atriz, não importa. Nós precisamos ser capazes de falar sobre essas coisas. E parte do meu propósito é realmente, de alguma forma, ajudar as pessoas a falarem sobre isso. Não tenham medo, porque muitas pessoas experimentam tantas coisas. As pessoas têm experiências realmente incomuns e bonitas, que eles têm medo de falar, porque têm medo que as pessoas os chamem de loucos. E eu quero que isso acabe. Eu também tinha um pouco de medo no início, mas agora realmente eu não tenho mais medo de falar sobre isso, até porque ficar calada não serve a ninguém. Então isso faz parte do meu propósito de estar aqui, e todos estão aqui por uma razão diferente. E, em última análise, é para o aprendizado dessa alma, o crescimento dessa alma, ou às vezes uma pessoa ou uma alma vem para ajudar outras pessoas, não necessariamente elas mesmas. Você deve conhecer alguém que esteve aqui apenas por 10 ou 20 anos, mas podem impactar muito sua família, porque eles aumentam a consciência dessa família. Então, qualquer uma dessas coisas são valiosas e é realmente meio que indo dentro do seu próprio coração para entender por que você está aqui,
E todos nós viemos aqui com dons incríveis. Mas também não sabemos que às vezes também nós sabemos que às vezes é um lugar muito difícil de estar. Eu também passo por coisas difíceis. Eu sei que você sempre se pergunta qual é o seu propósito. E se eu tiver e eu tive já esse pensamento na minha cabeça algumas vezes nos últimos anos também. O que eu digo às pessoas é encontrar de qualquer maneira que você puder, e isso tem sido útil para mim. Se você ainda está preso e está se sentindo preso, continue tentando encontrar esses lugares para alcançar. Faça o máximo que puder para explorar seu próprio e não fique atolado. Você sabe o que está acontecendo ao redor. Eu sei que algumas pessoas não vão estar em condições de fazer isso agora. Eu entendo totalmente. Sou totalmente sensível a isso. Mas se você puder, se tiver essa condição, encontre algo que queira aprender, descobrir se há um hobby que você vem adiando por tanto tempo. Eu recomendo para as pessoas, especialmente aquelas que são super sensíveis ao que está acontecendo no mundo, e há muita coisa acontecendo, mas se estiver assistindo o noticiário da televisão ou as notícias de vídeo da internet são difíceis para você, então leia ao invés de assistir. Não obtenha o áudio e notícias em vídeo chegando direto ao seu cérebro passivamente. Escolha o que você quer ler em vez de ouvir de forma passiva. Ou não assista a um vídeo se você for sensível. Isso por si só já ajudou muito as pessoas a desestressarem. Outra coisa que você pode fazer é saber se há uma maneira de ajudar outra pessoa. Aproveite esse tempo para entrar em contato e ajudar outra pessoa. Não precisa ser alguém do outro lado do mundo. Talvez você possa ser voluntário em sua própria comunidade. Garanto a você que você vai se sentir muito melhor ajudando outra pessoa. E isso te tira da sua própria mente e te ajuda a fazer uma conexão com alguém. E isso realmente é muito bom. Então, a vida após a morte é incrível e esta vida que estamos agora pode ser incrível também. Eu quero terminar essa vida de forma mais bonita que eu puder e saber que eu ajudei as pessoas. Você também pode ajudar de diferentes formas, como quem sabe escrever um livro, uma história inspiradora, seja falando, seja escrevendo romances que ajudam a levantar o ânimo das pessoas. Tudo isso para mim é bom, mas todo mundo tem algo que tem dentro de si que pode usar durante esses tempos difíceis. Todos nós temos professores espirituais ou guias. Podemos chamá-los. Eles estão disponíveis para nós. Se você não está fazendo as perguntas, vai ser difícil ouvir a resposta. Eu sei que é difícil para muitas pessoas acalmar suas mentes o suficiente durante o dia. Então, para aquelas pessoas que realmente querem ouvir as respostas ou experienciar esses professores, que às vezes são nossos entes queridos que partiram, como eu falei sobre a minha irmã, trabalhe para acalmar sua mente. Isso não significa que você precisa ser um mestre em meditação. Significa apenas que você tem que saber aproveitar alguma oportunidade todos os dias para ficar quieto em sua mente. Eu medito, mas também quando estou no cavalete pintando, minha mente se acalma. E eu entro nesse modo quase zen quando estou pintando, embora seja difícil, embora a pintura seja um desafio, ainda acalma minha mente. Então, algumas pessoas que eu sei que são jardineiros, eles adoram estar lá fora cavando na terra, isso acalma a mente deles. Então, encontrar aquelas coisas que podem nos acalmar, seja meditação ou qualquer outra coisa, nos ajudarão a interagir com aqueles que estão sempre conosco em espírito. Quero dizer, eles estão sempre lá. Eu não tenho o dom de ver outras pessoas, mas eu sei que eles estão lá. É como uma camada adicional de intuição ou habilidades intuitivas. Então, é por isso que eu recomendo que, se as pessoas quiserem experimentar isso para aprender, aquiete a sua mente um pouco e, em seguida, estenda a mão e faça as perguntas e converse com eles, assim como eu faço com a minha irmã. Ela aparece e eu sempre digo olá e digo a ela que a amo, eu digo a ela que não precisa continuar voltando aqui se ela não quiser. Apenas tenha esses diálogos, apenas deixe-os saber que você está pensando neles.
Diga olá a um ente querido que faleceu ao enviar uma oração para aquele ente querido. Eles sentem isso. Eles ainda sentem isso, eles ouvem nossas orações e eles sentem esse amor vindo de nós. Então, continue enviando amor.